Então, está gravando. Então, a apreciação então, deixa eu ver aqui, porque eu não lembro de todas. A ata, a primeira ata que é aprovada é da 4ª sessão ordinária. Eu gostaria de saber se alguém tem algum ponto para levantar, contrário à ata, peço para se manifestar. Então, aprovado. E a outra ata que eu não estou achando aqui, Bárbara, qual é a outra ata? É a extraordinária? Isso, foi a primeira sessão extraordinária. A primeira sessão extraordinária. Então, a mesma coisa. Se alguém existe alguém contrário à ata, que se manifeste agora. Então, aprovado. Então, vamos para os informes, né? Um dos informes, aí depois o Francisco pode estar falando, é sobre o professor substituto. A situação do professor substituto, o mapa de como que foi esse processo seletivo, que saiu, o que ainda falta ser reeditado, né? Que aí ele vai estar falando. Mas antes disso, eu queria ler uma carta de repúdio feita pelo professor Marcos, que ele pediu para ser lida aqui no colegiado do curso. Prezados professores, responsáveis e participantes da direção do campus UFRJ Macaé, da coordenação do curso de medicina da UFRJ Macaé, direção e membros da DIRAC, direção e membros da CEPAI e demais docentes discentes da UFRJ Macaé. Venho neste e-mail esclarecer sobre a carta aberta recém-recebida pelos órgãos acima citados da UFRJ, intitulado Carta Aberta à Reitoria da UFRJ, à coordenação do curso de Medicina / Campus Macaé, a DIRAC, a CEPAI e ao corpo discente e docente da UFRJ. Esta referida carta se inicia por um histórico citando uma reunião remota para apoio ao aluno Matheus de Oliveira, realizado dia 1º de 21, onde fui convidado a participar. Participei desta reunião como observador e a coordenação do curso de medicina tinha ciência dessa situação. O desenrolar da citada carta segue como uma narrativa de inúmeras inverdades e inconsistências afirmadas de modo leviano e sem qualquer conexão com os fatos e realidades ocorridas nas ações da UFRJ relativos ao referido aluno. Em suas 4 páginas em formato de doc, temos um contínuo relato de modo irresponsável de fatos que não condizem com a verdade referente ao UFRJ Macaé, a coordenação do curso de medicina da UFRJ Macaé e seus professores, afirmando a existência de crescentes atitudes de não diálogo e de como o citado aluno se encontra em situação de abandono ao afirmar que ressaltamos que o relato do aluno mostra que ele tem sido deixado de lado e que está sendo coagido pela universidade. O texto prossegue ignorando nossos esforços e os sucessos, chegando ao cúmulo de afirmar que foi sugerida a cobrança de oralidade de um aluno com deficiência auditiva em nossas dependências. Assim declaro que não tomei conhecimento prévio, não tive qualquer ciência e não autorizei, não subscrevi e não compactuo com as ideias desta carta e sua divulgação. Tenho plena e total consciência que em seu conteúdo é leviano, mentiroso, irresponsável em quase sua totalidade. Sinto-me insultado por estas mentiras e repúdio veemente qualquer atribuição deste texto à minha pessoa. Assim escrito, solicito a coordenação do curso de medicina, professor Dr. Luiz Cláudio de Carvalho, que encaminhe esta minha carta à próxima reunião de colegiado, que peço que seja lida e registrada em ata e que fique registrado o meu comprometimento com a lisura e a ética, que a tal situação exige que todos os seus professores e funcionários se esforçam a cada dia para mantê-lo. Acho que é Marcos Vieira Ferreira, porque eu tenho um V aqui mudo, mas eu acho que é Marcos Ferreira. Então, essa é a carta. Tá? Francisco, você gostaria de falar sobre os substitutos? Sim, falo. Boa tarde a todos. Em relação ao substituto, a gente teve o último concurso,
Nós tivemos 2 candidatas inscritas para a clínica médica. Uma candidata ela foi aprovada, porém, essa candidata ela tem um vínculo com a Prefeitura do Rio de Janeiro, um vínculo de substituto que será encerrado dia 28 de agosto. Então, foi solicitado por essa coordenação que aguardasse o término do contrato de substituto dessa professora para que ela seja contratada. Então, provavelmente ela será contratada após o término de substituto. O outro contrato é professor de oftalmologia, que já está até atuando, teve um problema na contratação, mas já foi resolvido e a professora já foi contratada. O segundo lugar do concurso de oftalmologia, a professora ela também foi aprovada e a coordenação solicitou para ela se ela gostaria de lecionar numa outra cadeira, como a propedêutica. A professora aceitou e ela foi contratada e já está atuando na propedêutica, ok? Em relação ao novo concurso de substitutos, houve uma mudança em relação aos contratos e ao edital de substituto pela PR4, e o último e-mail que nós enviamos, deve ter uma semana mais ou menos, eles estão ainda aguardando, né? A gente está aguardando a publicação, a autorização da publicação do novo edital para professor substituto pela PR4. Então, estamos aguardando a liberação da PR4 para a gente fazer um novo edital para professor substituto, onde a gente vai englobar mais as 4 vagas de clínica médica e a vaga de pediatria e de cirurgia, que a gente não teve candidatos no último concurso, ok? Eu acho, Luiz, só isso. De professor substituto é isso. Tem algum informe a mais sobre efetivo, alguma coisa assim? Mas acho que a gente vai colocar como pauta. Porque está como pauta, eu falo, se for o caso. Tá, ok. Algum membro gostaria de estar passando algum informe? Então, vamos lá para a pauta. O primeiro ponto de pauta é alteração na composição da banca do professor Elvo. Bárbara, você poderia explicar essa situação? Você que está mais a par dessa situação. Sim, a gente fez a votação, né, da banca do professor Elvo, foi aprovada, mas tem a norma, né, da composição da banca, e teve um probleminha com a alocação da professora Nelilma, que inicialmente a gente achou que ela estaria lotada no NUPEM, mas na verdade ela é do campus, então ela não pode entrar como membro externo, né? E aí no CD esse problema foi identificado, e aí então a banca retorna agora para a gente avaliar a substituição desse membro. Que eu vou pegar aqui, eu não consegui passar para vocês na convocação, né? A gente ainda estava fechando com a professora, mas a substituta seria a professora Maria Paula Cerqueira Gomes, da IPUB, né? Aqui da UFRJ, que ela é associada a 4. Isso. E aí, o colegiado precisa avaliar essa substituição, né? Se essa professora pode substituir, então, a Nelilma na composição da banca do professor Elvo, né, como um membro externo. Eu peço que as pessoas que são contrárias, se tem alguém contrário, que se manifeste em relação a essa composição da banca. Então, aprovado. Então, outro ponto de pauta é a apreciação da composição da banca de rádio, não é isso? Ô, Luiz, na verdade, eu falei com a Bárbara agora, a banca de radiologia, se a gente vai fazer tanto a de radiologia como a de hematologia, infectologia e gastroenterologia, eu não estou com a banca agora, de repente a gente faz apreciação online. Ok? Então não ficou pronta, né? Não está pronta. Então esse ponto não, sai. As bancas estão prontas, mas eu não recebi
a tempo de apresentar no colegiado. Ah, tá. A gente faz a apreciação online das bancas, pode ser? Ok. Tá. Então, agora o último ponto de pauta é em relação às aulas presenciais. Só para recapitular aqui para quem já... que a gente vem discutindo esse assunto, alguns encontros aqui do colegiado, em outros espaços também, né? A gente saiu aqui a determinação que a gente estaria encaminhando um ofício ao SEG para pedir autorização para o retorno das aulas, das práticas presenciais da anatomia do M3, saúde da criança 1 e 2 e saúde do adulto A. Né? Isso já foi encaminhado há uns 2 meses, né? Mais ou menos, eu não lembro o prazo específico, mas foi encaminhado, só que agora não é só a medicina da UFRJ Macaé, mas também a enfermagem solicitou o retorno, e outros cursos da UFRJ, como um todo, pediram, e aí estabeleceram alguns critérios agora. Agora, todo pedido para retorno das aulas está passando pela Câmara Discente do Conselho. Né? E essa Câmara Discente criou alguns critérios, que eu até encaminhei no e-mail para vocês, esses critérios, né? Que é uma penca de coisas. Né? E aí, ontem, paralelo a isso, esse movimento, depois a gente voltar para esse ofício, paralelo a isso, nas comissões, tanto do 1º ao 4º, quanto nas comissões do ciclo clínico, a gente conversou com as disciplinas sobre a possibilidade de retorno das aulas para esse semestre 2021.1. No ciclo clínico, ou melhor, no ciclo básico, ou do 1º ao 4º, os professores não são favoráveis de retornar agora nesse semestre, com exceção da saúde, com a exceção da anatomia do M3, que já está definido. Já do ciclo clínico, saúde do adulto 2, né? Pena que o Joelson não está aqui, né? Mas a informação que a gente teve que ele pactua o retorno, mas se os alunos estiverem todos vacinados. Isso é o que a saúde do adulto 2 coloca. Saúde do adulto 3. Saúde do adulto 3 topou em retornar, só não vai voltar a parte de geriatria por conta do risco dos idosos. Na saúde da mulher, concordou em retornar nesse semestre. Saúde do adulto 4 e saúde mental também concordaram em retornar às atividades esse semestre. Então, isso eu colocando aqui para vocês sobre esse novo mapa, né, da situação. A gente fez um mapa também de situação dos alunos, principalmente os alunos do ciclo clínico, como é que estão na vacinação. Em torno de 50%. Do quinto ao 7º período, em torno de 50% já foram vacinados. O 8º período já está vacinado. Ou faltam pouquíssimos que já está sendo providenciada a vacina deles. Né? Um outro ponto que aí a gente... isso é um mapa atual de vontade de retorno. Em relação à questão do ofício do SEG, a gente fez uma reunião ontem, né, com a direção do campus, uma reunião presencial com a direção do campus, com o chefe do gabinete, o Diego estava presente também, a Samanta, coordenadora de apoio de ensino, a coordenadora da limpeza, o coordenador, o diretor administrativo, o coordenador administrativo Luiz Felipe, que eu já não sei direito o cargo, mas a coordenadora do curso de medicina, curso de nutrição, e o coordenador do curso de farmácia. Então, e ontem também a gente conversou com a Gisele, a pró-reitora de graduação, que é a presidente do Conselho de Ensino e Graduação. Ela informou que aquelas solicitações que foram colocadas, para a gente responder o que é possível, né? Explicar o que não é possível. Isso a gente já está debruçado nisso, que a gente tem um prazo até sexta-feira para encaminhar para o SEG, porque aí, se a gente conseguir, que eu acredito que a gente vai conseguir, porque a gente tem se empenhado em relação a isso, na quarta-feira que vem vai ser votado o ofício do SEG, e aí a gente vai ter uma resposta mais clara em relação a esse assunto. O que eu queria colocar aqui para vocês
é a inclusão nesse ofício, que aí foi uma coisa acordada ontem na reunião da direção, é de incluir nesse ofício essas disciplinas que já se manifestaram a favor do retorno. Na realidade, minha sugestão é de encaminhar todos, né? Todos do ciclo clínico. Então, saúde do adulto 2, saúde do adulto 3 e 4, saúde da mulher e saúde mental, encaminhar esse pedido em conjunto com esse pedido já encaminhado. Eu queria saber, primeiro abrir para conversa e depois entrar na votação. Alguém gostaria de falar? Professor, eu tenho uma pergunta. Tá. É só uma dúvida mesmo. Por exemplo, aí vai inserir no ofício, aí vai inserir também vai ter que explicar, né? Nesse ofício como seria. Aí seria, você já tem uma ideia se seria em sala, como estava sendo pensado os outros, ou já seria com a possibilidade de ser em ambulatório? Na rede. Na rede, entendi. Porque pelo decreto municipal, as universidades públicas, desde o final de junho, já estão autorizadas a começar as atividades no campo. Tá bom, obrigada. Era só isso mesmo. Alguém mais gostaria de falar? Bárbara, você poderia preparar o chat? Luiz, Oi, fale. e seria obrigatória a presença dos alunos ou continuaria a presença dos alunos, digamos assim, pode ser ou não obrigatória? É facultativo tanto para o aluno, quanto para o técnico, quanto para o docente. É facultativo. Okay. Beleza. Bárbara, aí depois a gente teria que repor quem não vier, né? É uma outra coisa. Bárbara, se você puder já colocar a enquete, aprovando essas disciplinas e o outro o não aprovando. Luiz Cláudio. Fale. Aí, em se decidindo o retorno, vai ter um planejamento para se dar continuidade às aulas ou isso aí já está decidido? Não, as aulas práticas, elas estariam voltando. Logicamente, as práticas não vão ser as mesmas que eram na época presencial. É só apresentar o essencial para os alunos. Então, essa é o que está sendo preconizado. Isso tanto na semiologia quanto na saúde da criança já está sendo visto isso. E nessas disciplinas que a gente consultou, seria da mesma forma. Seria pontualmente. Na verdade, é para que o aluno tenha experiência, né, tenha um aprimoramento do conhecimento que ele está tendo na teoria. É isso. Essa é a intenção, para melhorar o ensino do aluno. Não sei se eu fui claro, Jussara. Eu não entendi muito mesmo, não, mas... Mas o que você não entendeu? Dado, o programa já é enxuto, né? Normalmente. É enxuto, mas na realidade, pelo que a gente consultou, o M6 é que é o mais, que é o que se manifestou que tem que ter a vacinação de todos. Porque, na realidade, a programação que a gente tem visto com os professores, por exemplo, a semiologia pensou em 4 a 6 encontros por grupos de 5 pessoas. Né? Saúde da criança é a mesma coisa. E nesses grupos também, é de vocês verem a possibilidade de como está organizando isso nos pequenos grupos, pontualmente. Pode ser 1 ou 2 encontros, como saúde do adulto é uma coisa mais diluída, porque tem várias especialidades, talvez você tenha 1 ou 2 encontros por especialidade, que não necessariamente precisaria ser você, Jussara, por exemplo. A gente tem outras pessoas que a gente poderia ajudar. Porque uma outra coisa que a gente queria deixar aqui comunicado, que é uma decisão que a coordenação do curso já tomou, é que a semiologia, porque tem 3 turmas que não tiveram, 2 turmas que não tiveram, embora a gente já vai começar uma agora, né? Então 2 turmas não tiveram semiologia. Então, para o próximo semestre, a gente, coordenação do curso, a gente vai fazer uma força-tarefa para fazer a adequação dessa prática que não foi dada para essas pessoas, para que elas não cheguem no internato sem o conhecimento da semiologia. Então, isso já está sendo planejado, isso é uma decisão que a coordenação
Uma outra coisa que a gente queria deixar claro é que a coordenação do curso é a favor do retorno das aulas presenciais, logicamente garantindo a segurança e todas as maneiras. Mas, logicamente, que isso é a vontade da coordenação do curso. A gente não pode obrigar nem professor, nem discente, nem técnico a retornar. É uma decisão, por exemplo, dos docentes, dos discentes, a maioria quer voltar, independente da vacina. Eu estou perguntando, não é pelo meu caso em especial, não, que eu estou doida para voltar, inclusive, que eu gosto muito da aula prática. Mas a minha preocupação, eu já externei para você, é que a nossa sala, o consultório, é muito pequena. E o paciente, por exemplo, neurológico, ele precisa de um acompanhante. Então, só em chegar o paciente, o acompanhante, mais o professor, mais um aluno que seja, já é multidão. Que aquela salinha, acho que é 2 por 3, né? Uma coisa assim. Mas aí talvez eu pensar em algum lugar alternativo, né? Pois Fazer isso. Porque, por exemplo, a anatomia, ela, por exemplo, ela vai fazer gincanas e não vão fazer as peças que puderem ser vistas fora do anatômico serão vistas no hall, por exemplo, do campus, de uma forma mais arejada, e também para não ficar concentrado. E vai ser formato gincana. Então, o momento vai estar dentro do laboratório de anatomia, o momento vai estar fora, e serão 2 encontros por grupos. Então, é um pouco isso, de pensar talvez um outro lugar para fazer exame neurológico, talvez não no Dona Alba. esse é o meu pensamento, mas não só o neurológico, né? Porque as salinhas são pequenas, mas tem algumas salas grandes. Se pudesse conseguir reservar essas salas para fins didáticos, seria interessante, né? Posso falar uma coisa rapidinho, Jussara? A gente teve uma reunião com o centro acadêmico na sexta-feira, eu tive. Então, assim, os professores estão tendo... Alguns professores já fizeram um organograma. A Thalita viu com alguns professores isso. Então, eu acho que, de repente, você poderia conversar com a Thalita, né? Porque... Thalita, você está na M6? M7. Estou na M7, professor. Desculpa. A Thalita está vendo essa... É porque às vezes me confunde. Essa rotatividade. Entendeu? Então, eu acho que depois você conversar com o representante de turma do M6 e a Thalita como centro acadêmico, organizar esse retorno. Entendeu? Do jeito que seja bom para você na questão de neurologia, porque a endocrinologia e a pneumologia já está mais ou menos, já organizaram mais ou menos esse retorno, entendeu? A cardiologia a gente não vai poder estar oferecendo por causa a gente está sem professor para o campo prático, a gente vai tentar ver se a gente consegue, mas como eu falei no centro acadêmico na reunião sexta-feira, não prometo, mas a gente pode estar vendo. E a neurologia, você podia de repente estar conversando com a Thalita junto com o representante do M6, para ver essa questão de retorno. Ok? É que já tem uma turma passada, né? Que é a turma da Thalita. Mas a gente vai fazer... O que a gente vai fazer, o que a gente conversou, a gente vai fazer a readequação com a turma atual. Entendeu? Com as turmas atuais. Então, na verdade, quem vai fazer essa prática agora é o M6. Entendeu? O M7 vai fazer, é dessa forma que a gente está pensando, por causa realmente da quantidade de espaço curto, espaço pequeno, ok? Ok, obrigada. Nada. Ô, Luiz, eu acho que ele levantou a mão aí. Eu acho que o João Vilarino levantou antes da Thalita, não foi, João? Só para confirmar. Foi, eu vi aqui. Tá. Eu ia só fazer uma pergunta, eu ia fazer ali no chat. As salas do campus, as salas estão liberadas se a gente quiser fazer exame físico na sala do campus? Então, tudo ainda está em processo de avaliação do SEG. Então, a proposta é que a gente feche todo esse documento essa semana, readequando as solicitações que eles fizeram, para ser discutido na próxima quarta-feira. Tem que ser essa outra, né? O SEG. Porque a gente no campo prático... Mas tanto a direção do campus quanto a coordenação do curso já está preparando todo o espaço para receber. Ontem a gente conversou também com
com a pessoa da limpeza, né? Mais o pessoal, o responsável pelo TIC também, e mais o administrativo, para a gente ver as possibilidades. E é possível, sim, retorno. A grande questão é a gente precisa de autorização. Tá? É porque no nosso campo prático também tem esse problema que a professora Jussara estava falando, né? O ambulatório de otorrino é muito pequeno. Então, não sei se eles vão... O pessoal do HPM vai encrencar da gente ficar com 6 alunos, por exemplo, que já é um grupo pequeno, né? Para a turma, dentro do ambulatório daquele. Mas aí pensar em um outro espaço, né? Mas a gente pode pensar juntos, isso daí não é um problema. A gente pode pensar em outro espaço. Tá. Não, eu vou ver isso. Qualquer coisa eu converso com o Francisco. Tá ok. Ok. Professor, seu microfone está desligado. Thalita, depois a Gisele. Não, eu só ia comentar isso mesmo, sobre essa questão da organização, que a gente sabe realmente que as salas são muito pequenas, né? E uma maneira de mitigar isso é fazer essa escala ali entre os alunos, né? Organizar nomes, né? Na minha turma, por exemplo, eu fiz uma, né? Em que eu aloquei os alunos que estão mais próximos nos primeiros grupos, os alunos que estão mais distantes nos últimos grupos, e a gente foi fazendo essa dança das cadeiras para fechar um número específico de alunos dentro do consultório, né? E ficou bem organizadinho, então a gente pode tentar aplicar isso para todas as turmas, né? A minha turma é uma das maiores, por exemplo, tem 36 alunos, as outras são um pouco menores. Então, acho que isso é uma maneira também de tentar controlar isso. Ok. Gisele. Oi, gente. Boa tarde para todo mundo. Eu queria, na verdade, só fazer uma pergunta para os representantes e não sei se tem alunos dos períodos que estão, né, contemplados com esse retorno inicial das disciplinas inicialmente. A minha pergunta para vocês é se vocês têm se articulado, conversado e discutido a questão dos EPIs para esse retorno de vocês. Porque eu vou explicar o porquê da minha pergunta e dessa colocação. Porque, assim, eu estou aqui no colegiado e eu também sou membro da Comissão de Biossegurança do campus e do GT, tanto o GT de Biossegurança quanto o GT geral, eu sou representante de Macaé na sede. E, assim, a gente sabe que, embora durante esse 1 ano e meio de trabalho, a universidade fez várias solicitações para a gente de levantamento de número do corpo social, alunos, técnicos e pessoas que circulam para aquisição de máscaras, né? Mas, até onde eu sei, a gente não tem ainda como fornecer esse material para vocês, nem máscaras, nem óculos, né? E, na verdade, aliás, antes de eu terminar minha fala, eu quero deixar claro que eu pessoalmente, eu sou totalmente a favor do retorno gradual, tá, das aulas. Eu só gostaria, eu me sinto meio que na obrigação de saber de vocês como é que vocês estão se articulando pelo seguinte, em consonância com o que os professores falaram com o tamanho das salas e da questão de separar vocês em grupos menores, a gente não pode, de jeito nenhum, demandar, exigir nada, mas eu acho que é importante que vocês saibam disso, conversem entre vocês e se mobilizem na medida que seja viável financeiramente, tá? Viável financeiramente, mas para que aqueles que puderem adquirir tanto as PFFs quanto óculos ou face shields, porque a gente sabe que, mais do que as superfícies, hoje a gente sabe que a questão da transmissão pelos aerossóis, ela é muito mais importante, vocês vão estar em salas pequenas, né, ou se usarem as salas de aula, melhor, mas assim, eu acho, tem EPI para todo mundo, para todo mundo que está voltando, Diego? Tem? Então... Tem EPI para todo mundo. Tem. Então... A gente já tem um estoque lá no laboratório da medicina. A gente solicitou mais, a medicina solicitou mais, a direção também está solicitando mais, então EPI não falta. Para as máscaras para os meninos. Gisele, a gente até usou uma parte da verba que a gente tem para comprar EPIs, tá?
Então, assim, eu acho que Não, esse então, problema a gente tem como então tá resolver. ótimo. Tá Não, bom. eu tirar de volta aqui. É Tá bom. porque eu acho que na reunião da comissão isso passou desapercebido. Então, Não, mas eu acho que, eu não sei se quem estava na comissão sabia, mas a gente até usou uma parte da nossa verba para isso. tá ótimo. Tá bom? Que na verdade, professor, a medicina tem um estoque de EPIs em virtude de uma compra do ano passado, uma verba do MEC, é diferente do estoque do campus, entendeu? Por isso que você está... Então vocês me desculpem, é porque Mas assim, a qualquer... informação que eu tinha como comissão é que a gente não tinha ainda recebido. A gente fez um levantamento desde o ano passado, mas eu não sabia desse estoque da medicina. Então vocês me desculpem, que eu estava falando como biossegurança. Desculpa. Mas de qualquer maneira tem EPI também no almoxarifado, a gente está também numa licitação, vai chegar mais. Em relação ao EPI, tá tranquilo. Então tá ótimo. Uma outra coisa que eu esqueci de falar é que já tem um parecer favorável no GT de pós-pandemia para o retorno das aulas presenciais da medicina. Então, isso também já tem mais um material que a gente vai anexar ao ofício, só para vocês terem ciência. Mas alguém gostaria de falar ou perguntar? Luiz, eu queria só um esclarecimento. Acho que você respondeu a alguém aí agora, não estou lembrado quem, mas então vocês vão fazer a resposta para o SEG de acordo com as exigências que eles colocaram lá, né? Tá. Incluindo, e a proposta é que a gente inclua já as novas, já que eles criaram essa burocracia, se a gente for esperar, então é melhor a gente aproveitar tudo. A minha sugestão até é que a gente coloque todas as disciplinas do ciclo clínico, inclusive a saúde do adulto 2. E aí a gente vê junto à disciplina o que vai ser possível voltar ou não. Se vai ser condicionado à vacina ou não, mas aí é uma coisa a ser discutida. Mas minha proposta aqui é que a gente coloque em votação o retorno de todas essas disciplinas que eu citei, que é a saúde do adulto 2, 3 e 4, saúde da mulher e saúde mental. Essas 5 disciplinas incluídas no ofício. Tá bom, é porque assim, Luiz, no mérito, eu acho que todo mundo aqui vai ser de acordo, né, ou a maioria vai ser de acordo, de ter um retorno presencial das atividades práticas, de forma facultativa, respeitando as questões de biossegurança. Então, assim, no mérito, todo mundo vai concordar, né? Mas eu fico só preocupado com a questão da documentação, dela tá bem redondinha, especificada, né? Por exemplo, os professores aqui comentaram, a professora Jussara, sobre a questão, o professor João também sobre a questão do tamanho do ambulatório. Então, quando a gente fala que vai respeitar as questões de biossegurança, a gente tem que indicar qual é o tamanho do espaço que vai ser utilizado, né? O espaço está mapeado pela Comissão de Biossegurança, aquele espaço ali, ele é de baixo, médio ou alto risco. Os alunos vão ter que usar máscara cirúrgica ou PFF2 ou N95, de acordo com o nível de risco daquele ambiente. Eu acho que essas questões, elas precisam estar bem específicas. Eu não me importo de votar hoje favorável no mérito, né? Mas eu acredito que se isso não estiver bem especificado, o SEG vai ter alguma resistência, né, de aprovar por aprovar, confiando que as questões de biossegurança vão ser respeitadas. Mas eu acho que é passo a passo. Acho que o primeiro passo aqui é provar isso, né? E o como fazer, aí a gente pede a ajuda a todos, né? Como a gente tem, o centro acadêmico ajudou a gente bastante no primeiro ofício, como também você, então, assim, a Bárbara e outras pessoas. Então, assim, a gente, na realidade, o primeiro passo, acho que aqui, é a gente decidir se a gente encaminha ou não dessa forma, incluindo essas disciplinas. Eu acho que a pergunta é essa. Queria saber se alguém tem mais alguma questão referente a isso, porque aí depois para a gente estar colocando em votação. Então, Luiz, deixa eu só fazer endossando o que o Diego falou. Eu concordo um pouco, assim, as colocações que eu fiz, eu acho que fica um pouco condicionado. Pelo menos eu acho que a gente precisaria disso estar um pouquinho mais claro para eu votar com mais segurança. Pelo menos eu me sinto mais responsável em votar sabendo que as coisas estão
Por exemplo, vocês falaram que tem EPIs. É a máscara cirúrgica ou é a PFF2? A Temos PFF2. todas. É a PFF2, A gente tem, acabei de saber aqui, se você quiser, eu tenho até, acabei de saber a lista aqui do que a gente tem. A gente tem 19 caixas de N92 com 100 unidades, tá? E uma com 87 unidades. A gente tem 20 caixas de óculos com 40 unidades. A gente tem um número razoável, né? E sendo que essas máscaras, elas podem ser usadas mais de uma vez, né? Não, é isso que eu ia perguntar, porque tem a questão, mas enfim, mas é a questão dos espaços, das salas que vão ser utilizadas, porque... Mas isso tudo já está sendo visto. Então, isso daí porque são duas situações, né? Eu acho que tem uma questão que a gente tem que saber se todos aprovam. E uma outra coisa é a questão da condição dos espaços, a gente já está respondendo a esse ofício, a essas questões. Então, isso já está sendo feito. Então, utilizando até parâmetros de outros, da enfermagem e de outros cursos. Jussara quer falar. Eu concordo com a Gisele e o Diego, eles estão fazendo chamando atenção para algo muito importante. Existe norma técnica para dimensões de consultório, e isso da vigilância sanitária, que não é observado ali. Pelo menos, se você comparar, então, com o consultório, o tamanho da nossa mesa ali é o tamanho da impressora. É uma mesa, acho que de 40 centímetros. A mesa de médico tem que ter uma distância. O paciente, quando se senta, ele respira, o cabelo da gente balança. Então, não estou brincando, não é verdade. Eu sempre viro até de lado, assim. Mas é o seguinte, não adianta a gente dar um passo para frente, todo mundo se empolga e depois cai por terra. Eu acho que tem que ser cada passo já bem sedimentado para poder retornar, senão fica só faz de conta que vamos começar. Sabe? Diego levantou a mão agora. Eu vou até fazer uma fala aqui em relação ao informe do último CD, né, que chegou a ser colocado em pauta, esse retorno à medicina, e não foi deliberado nada, porque se fosse deliberado o CD ia indeferir esse retorno da medicina, né, porque o documento chegou como pedido de retorno, como está sendo colocado agora, vamos voltar, disciplina tal e tal, mas sem maiores informações, né, sobre qual a sala que vai ser utilizada, o tamanho dessa sala, quantos alunos vão ficar ao mesmo tempo nessa sala. Então, acho que essas questões que eu estou falando, para não atrasar, de repente, o encaminhamento, a gente pode até aprovar hoje aqui no colegiado o mérito desse retorno, né, dentro desses parâmetros que são colocados, mas isso precisa estar condicionado ao envio do documento com essas informações complementares. Né? Colocando que já foi feito o levantamento, então tem que colocar qual é o tamanho da anatômica, colocar isso no ofício. Então, e a gente vai meio que assim, aprovar o mérito e deixar por conta de vocês isso, que o interessante mesmo seria até que o colegiado pudesse apreciar esse documento completo antes de enviar, para até fazer alguma observação, né? Faltou isso aqui, faltou aquilo ali, eu acho que isso aqui não está correspondendo, porque, assim, eu não sei se, Luiz, o Irnak comentou comigo que vocês conversaram com a Gisele lá, né? Isso. Parece que não vai precisar passar no CD, é isso? Pode só... Não precisa, é só o colegiado. Não tem nada de passar no CD. Na verdade, foi um erro encaminhado no CD, porque foi uma orientação da Câmara Discente, mas não precisa passar no CD. É só o colegiado que define. Tá, então assim, que se fosse passar no CD, o CD não ia aprovar sem essas informações, né? Por isso que eu estou colocando. Então, o ideal era que a gente também ficasse atento nisso aqui, para não chegar no SEG e retornar, porque às vezes a gente esperar mais uma semana para fazer o documento e atrasar em uma semana é melhor do que bater lá, ficar um tempo de análise e depois voltar com essas pendências. E aí, minha sugestão é a gente colocar, seguindo a sua lógica, botar a questão do mérito, né, dessas disciplinas citadas, e aí a gente coloca em votação, e aí fica a cargo da coordenação de estar elaborando esse documento até sexta-feira. Nosso prazo é sexta-feira, a gente não aguenta mais, até porque tem uma coisa, não só o planejamento da disciplina, que as disciplinas elas vão ter que olhar para isso, mas os alunos também vão ter que se planejar para estar presente em Macaé. Alguns não estão. Então, a gente tem que... Isso daí já é para ontem, né? Então, assim, eu queria... a Gisele levantou a mão. Eu gostaria de encerrar as inscrições na fala da Gisele para a gente entrar na votação.
Obrigada, Luiz. E também, eu não sabia dessa questão que não vai passar mais pelo CD, mas uma coisa que a gente também... A gente, como GT, a gente é informativo e consultivo, né? Mas eu gostaria de colocar aqui para vocês que uma coisa que a gente do GT conversou e que a gente entende que é muito importante e que eu gostaria que os representantes tivessem ciência e até endossassem o nosso pedido, porque, na verdade, é para o bem de todos nós. E nós pedimos que a coordenação do curso, poderia ser inicialmente a coordenação do curso, mas, na verdade, é uma solicitação para a direção, que fosse criado um grupo para o acompanhamento de novos casos entre os docentes e discentes e técnicos após o retorno, porque, na verdade, a gente imagina, acredita que o curso de medicina fez uma solicitação inicial, mas que os cursos de enfermagem, nutrição, paulatinamente, a gente vai ver esse processo voltando, e isso é muito bom, né? Esse processo se expandindo. Mas que a gente entende que seria importante que haja, e a gente, como comissão, não tem atribuição e nem é o objetivo que a gente acumule essa atividade, mas que seria muito importante que a direção criasse um grupo de acompanhamento para que, após o retorno das atividades, a gente tivesse acesso a como e se, né, novos casos iriam surgir, para a gente ter informações para seguir com segurança, e se a gente entender que alguma coisa diferente não desejável aconteça, a gente poder tomar as providências cabíveis, né? Repetindo que é só uma colocação aqui para a gente pensar, porque eu acho que é uma coisa importante também, para a gente voltar com segurança, e não é simplesmente voltar, mas continuar acompanhando. A gente sabe que tem um formulário, mas os próprios docentes não têm o hábito de preencher esse formulário semanalmente, como teoricamente deveria ser. Mas eu acho que deveria haver uma linha de... A gente, né, não vou falar eu, a gente do GT acha que precisa ter uma linha direta para que alunos, professores e técnicos possam notificar casos não só deles, mas e pessoas que compartilham a mesma residência e família, para a gente poder acompanhar esse processo. Obrigada. Ok, então as inscrições encerradas. Só para esclarecer, Gisele, na realidade já existe um grupo criado pelo Fundão de acompanhamento das pessoas com suspeitas e com sintomas de Covid, que é feito pelo grupo lá da... Acho que sim. É um grupo da UFRJ, um núcleo de... Ai, não veio a palavra agora. Mas é um grupo que a Marisa, ela acompanha, a Raquel, que é professora nossa, também está nesse grupo, e que os internos também faz parte do grupo. É um grupo virtual que acompanha as pessoas com suspeita e com confirmação de diagnóstico de Covid, e que eles organizam e orientam em relação a como é esse processo. Agora, o Cristiano... Desculpa interromper, o COUP, não? COUP, da UFRJ. O quê? É o COUP da UFRJ. COUP, isso. Obrigado. E o Cristiano perguntou assim, se sugere também se o GT, né? Acho que, na realidade, a gente pode... A comissão do ciclo clínico, a comissão do 1º ao 4º, tem uma atribuição de acompanhar, e tem um GT também pós-pandemia que vai estar acompanhando esse processo também. Então, a gente tem esses GTs que vão, na verdade, vai ter um pool de pessoas ou de grupos acompanhando esse processo. Né? Então, eu queria colocar agora em votação, né, porque a gente já tá quase 1 hora conversando sobre o tema. Eu acho que a gente já falou sobre esse tema várias vezes aqui, né? Então, a minha proposta é que a gente, em relação à questão do mérito, né, a gente voltar, além daquelas que a gente já aprovou anteriormente, já incluir nesse novo pacote, para fechar o ofício até sexta-feira, incluir saúde do adulto 2, saúde do adulto 3, saúde da mulher, saúde do adulto 4 e saúde mental. Essas 5 disciplinas incluir nesse ofício de pedido de retorno das atividades práticas nesse semestre agora de 2020, 1.1. Então, queria colocar em votação. Então, a proposta 1 seria de acordo, a proposta 2 seria o não de acordo. Aí eu pediria a Bárbara para você deixar aqui claro aqui no chat
E a 3 seria a abstenção. Bárbara? Só um minuto, Luiz, estou digitando aqui. Luiz, eu resumi como o retorno de todas as disciplinas do clínico. Tem algum problema? Não, pode ser, mas há um entendimento que todas aí são saúde do adulto 2, 3 e 4, saúde mental e saúde da mulher. São essas 5 disciplinas. Só para ficar claro, porque a medicina legal não vai voltar, a farmacologia, porque na realidade a gente não tem prática, né? Praticamente. Um de acordo, 2. Não de acordo, né? O discordando, e a terceira é abstenção, é contrário, e a terceira é abstenção. Tá tudo aí, né? Então, eu peço para os membros se manifestarem no chat, para a gente ter uma dimensão da votação. Então, aprovado, né? Pelo que eu estou vendo aqui, a maioria votou a favor. Agora, Jussá. Então, fechou, né? Aprovado, né, Bárbara? Me confirma aí. Acho que é isso, né? Sim, a gente teve 7. Então, acabamos com os pontos de pauta, né? Obrigado a todos, até o próximo encontro. E a gente vai, assim que a gente elaborar o ofício, a gente vai estar encaminhando para o colegiado para ter ciência, tá bom? Boa tarde para todos e todas. Boa tarde.